Bom dia, bom dia! Segunda-feira, hoje tem jogo da Copa. Eu sou Thaís Brito, advogada e especialista em direito imobiliário, e eu vou compartilhar com vocês aqui hoje a questão de um contrato de parceria entre advogados. Eu acho interessante compartilhar esse tema com vocês, porque eu faço contratos e, como eu faço contratos, eu preciso de colocar também, em contrato, dispor todas as minhas relações, as minhas avanças. E eu brinco com as pessoas, com os meus clientes, que eu faço contrato até com os meus pais. A gente nunca sabe, né? A gente tem que pensar um todo. A gente não pode ficar restrito a apenas questões atinentes ao hoje. Então, quando a gente formaliza isso, é importante. E a gente vai falar hoje sobre... Eu estou aqui elaborando um contrato de parceria de uma advogada, parceira minha, e aí eu acho interessante citar para vocês algumas cláusulas que eu coloco nesse contrato de parceria que estabelecem a divisão do trabalho, digamos assim. Eu sempre coloco nos meus contratos de parceria jurídica essas cláusulas, e aí vocês comentam aqui o que vocês acharam, o que vocês adicionariam nesse contrato aí, quais cláusulas que vocês colocam, se vocês têm costume de fazer esse tipo de contrato. E aí eu bato numa tecla de que a necessidade de você formalizar esse tipo de relação, porque por mais que a gente tenha hoje uma parceria, que a gente tem uma boa convivência, a gente nunca sabe como que vai ser o fim, se aquela relação vai permanecer da forma com que se iniciou. Então, assim, não é desconfiança, não é questão de você duvidar do outro, mas você precisa de formalizar isso, ainda mais a nossa relação. Porque, assim, nós temos direitos e nós temos obrigações. Daí essa importância desse contrato de parceria. E nos meus contratos de parceria, eu costumo colocar o objeto do contrato de forma bem, digamos assim, identificar de forma direta qual que é o objeto do trabalho, qual que é o contrato que a gente vai fazer, do que se trata, o tipo de serviço ali. E aí eu coloco também, no meu contrato de parceria, as responsabilidades de cada profissional, o que eu vou fazer, o que o outro advogado parceiro vai fazer naquela demanda, naquele processo, naquele procedimento. A gente precisa de discriminar isso para que cada um tenha as suas obrigações e as suas responsabilidades muito bem definidas nesse tipo de contrato. E aí a gente coloca também, eu acho interessante colocar nos meus contratos a questão do sigilo profissional. Então, em todos os meus contratos de parceria, eu lanço essa cláusula porque eu acho importante para mim, Thaís Brito. E aí eu coloco a questão da divisão do trabalho, as obrigações, que eu já havia comentado com vocês, e aí eu discrimino de forma muito organizada o que vai ser de cada um dos advogados a ser feito, qual trabalho vai ser prestado por cada um deles. E aí eu falo a questão relativa a honorários pro labore, honorários de sucumbência, caso tenha, como que vai ser feito esse pagamento desses honorários, porque a gente tem que verificar tudo que foi conversado e avançado entre as partes, para que qual foi o percentual de honorários, como que vai ser feito esse pagamento, o cliente vai pagar ele e ele vai pagar para você, como que vai ser feito isso, tá bem? E aí eu coloco uma cláusula muito interessante também, que eu passei a adotar esse ano nos meus contratos de parceria jurídica, que são a questão uma cláusula sobre sucessão, doenças e impedimentos. Por que essa cláusula que eu acho o bingo do contrato e que todos nós temos que colocar nos nossos contratos, nos mais diversos contratos? Porque que acontece? A gente nunca sabe o dia de amanhã, né, pessoal? Então a gente nunca sabe o que nos reserva. A gente torce para o melhor cenário possível, mas, todavia,
a gente tem que se preocupar com o nosso amanhã. Então, esse ano eu tive diversas situações da minha vida, então isso aí, essa cláusula é muito importante dos meus contratos, uma cláusula onde eu estabeleço em caso de sucessão, em caso de doença, em caso de impedimentos, caso eu esteja doente, caso eu não possa exercer, né, aquele serviço que eu havia avançado, como que se dará isso, se vai ser um advogado parceiro que vai prestar esse serviço, como que vai se dar essa execução. Então é muito interessante a gente pensar nessas cláusulas, tá? E aí eu coloco uma cláusula sobre vigência e rescisão do contrato, porque a gente não sabe, né? Nós temos relações humanas e as relações sofrem diversas situações. Então, é importantíssimo a gente colocar no nosso contrato todas essas situações. E aí eu coloco uma cláusula de eleição do foro, onde que vai ser resolvido aquela demanda. Me conta aqui nos comentários se vocês acharam interessante essas cláusulas que eu faço, que eu coloco no meu contrato de parceria. Um abraço, pessoal. Ótima semana para vocês!